Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Como é que você passou? E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Como a sabedoria não é todo mundo que tem o livro, né? Na Bíblia não tem, né? Certas Bíblias não tem o livro da sabedoria. Então eu vou fazer o seguinte: cada vez que a gente estudar um livro, um capítulo da sabedoria, eu vou estar lendo o capítulo inteiro, tá? Na íntegra, como está na minha Bíblia. E como a gente já fez até o capítulo 3, então hoje eu vou ler para vocês o capítulo 1, o 2 e o 3. Né? Porque aí a gente vai lendo, porque a gente vai lendo, vai refletindo. Então hoje eu vou ler na íntegra o capítulos, tá? Os 3 capítulos, então, para você ir assim, a hora que você quiser ouvir, né? Então em cada capítulo que a gente terminar, eu vou estar fazendo a leitura do capítulo inteiro, perfeito? Então hoje eu vou ler então o capítulo 1, 2 e 3. Capítulo 1. Amem a justiça, vocês que governam a terra. Pensem corretamente no Senhor e o procure de coração sincero, pois ele se deixa encontrar por aqueles que não o tentam e se manifesta para aqueles que não recusam acreditar nele. Os pensamentos tortuosos separam de Deus e o poder dele, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra na alma que pratica o mal, nem habita num corpo que é escravo do pecado. O Espírito Santo, que educa, foge da fraude, afasta-se dos pensamentos insensatos e é expulso quando sobrevém a injustiça. A sabedoria é um espírito amigo dos homens, mas não deixa impune quem blasfema com os lábios, porque Deus é testemunha de seus sentimentos. Observa, de fato, a sua consciência e ouve as palavras da sua boca. O Espírito do Senhor enche o universo, dá consistência a todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Por esse motivo, quem fala coisas injustas não escapará dele, e a justiça vingadora não o poupará. Haverá investigação sobre os projetos do injusto, e o rumor das palavras dele chega até o Senhor, e seus crimes ficarão comprovados. Um ouvido atento escuta, nem mesmo o sussurro das murmurações lhe escapa. Portanto, tomem cuidado com a murmuração inútil e evite as maledicências. Mesmo secreta, a palavra não fica sem consequências e a boca mentirosa mata a alma. Não procurem a morte, desviando a própria vida de vocês, nem provoquem a ruína com as obras que vocês praticam, pois Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos seres vivos. Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo são sadias. Nelas não há veneno de morte, nem o mundo dos mortos reina sobre a terra, porque a justiça é imortal. Com gestos e palavras, os injustos invocam a morte para si mesmos. Eles pensam que a morte é amiga e a desejam ardentemente, chegando a fazer aliança com ela. São realmente dignos de pertencer à morte. Capítulo 2. Raciocinando de forma errada, eles comentam entre si: nossa vida é triste e curta. Quando chega o fim, não há remédio. E não se conhece ninguém que tenha voltado do mundo dos mortos. Nascemos por acaso e depois seremos como se nunca tivéssemos existido. Nossa respiração é fumaça e o pensamento é uma faísca produzida pelo pulsar do coração. Quando a faísca se apaga, o corpo se transforma em cinza e o espírito espalha como ar sem consistência. Com o tempo, o nosso nome fica esquecido e ninguém mais se lembra do que fizemos. Nossa vida passa por um rastro de nuvem e se dissipa como neblina expulsa pelos raios do sol e dissolvida pelo seu calor. Nossa vida é uma sombra que passa e depois de morrer, não voltaremos.
Colocado o lacre, ninguém mais poderá retornar. Sendo assim, vamos gozar os bens presentes e usufruir as criaturas com ardor juvenil. Vamos embriagar-nos com os melhores vinhos e perfumes e não deixar que a flor da primavera escape de nós. Vamos coroar-nos com botões de rosa antes que murchem. Que nenhum de nós fique fora de nossas orgias. Vamos deixar por toda parte sinais de nossa alegria, porque essa é a nossa sorte e o nosso destino. Vamos oprimir o pobre inocente e não vamos poupar as viúvas, nem respeitar os cabelos brancos do ancião. A nossa força será a regra da justiça, porque o fraco é claramente coisa inútil. Vamos armar ciladas para o justo, porque ele nos incomoda e se opõe às nossas ações. O justo reprova as transgressões que cometemos contra a lei e nos acusa de faltas contra a educação que recebemos. Ele declara ter o conhecimento de Deus e se diz filho do Senhor. Ele se tornou uma condenação para os nossos pensamentos e somente vê-lo já é coisa insuportável. Sua vida não se parece com a dos outros e seus caminhos são todos diferentes. Ele nos considera moeda falsa e se afasta de nossos caminhos para não se contaminar. Proclama feliz o destino dos justos e se gaba de ter Deus como Pai. Vejamos se é verdadeiro o que ele diz e comprovemos o que lhe vai acontecer no fim. Se o justo é filho de Deus, Deus cuidará dele e o livrará da mão dos seus adversários. Vamos prová-lo com insultos e torturas para verificar a sua serenidade e examinar a sua resistência. Vamos condená-lo a sofrer morte vergonhosa, porque ele mesmo diz que não lhe faltará socorro. Eles pensam assim, porém estão enganados, porque a maldade deles os deixa cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam a recompensa pela santidade, nem acreditam no prêmio das almas puras. Sim, Deus criou o homem para ser incorruptível e o fez à imagem da sua própria natureza. Mas pela inveja do diabo entrou no mundo a morte, que é experimentada por aqueles que pertencem a ele. Capítulo 3. As almas dos justos, ao contrário, estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, aqueles pareciam ter morrido, e o seu fim foi considerado como desgraça. Os inocentes pensavam que a partida dos justos, os insensatos pensavam que a partida dos justos do nosso meio era um aniquilamento, mas agora estão na paz. As pessoas pensavam que os justos estavam cumprindo uma pena, mas esperavam a imortalidade. Por uma breve pena receberão grandes benefícios, porque Deus os provou e os encontrou dignos dele. Deus examinou-os como ouro no crisol e os aceitou como holocausto perfeito. No dia do julgamento, eles resplandecerão, correndo como fagulhas no meio da palha. Eles governarão as nações, submeterão os povos, e o Senhor reinará para sempre sobre eles. E os que nele confiam, compreenderão a verdade, e os que lhes são fiéis viverão junto dele, no amor, pois a graça e a misericórdia estão reservadas para os seus escolhidos. Os injustos, porém, serão castigados por sua maneira de pensar, porque desprezaram o justo e se afastaram do Senhor. É infeliz quem despreza a sabedoria e a disciplina. Sua esperança é vazia, suas fadigas não produzem fruto, e as suas obras são inúteis. Suas mulheres são insensatas, seus filhos depravados, e a sua descendência é maldita. Feliz a mulher estéril que permanece irrepreensível e desconhece união pecaminosa, porque ela receberá seu fruto no julgamento das almas. Feliz também o eunuco que não cometeu injustiça, nem pensou coisas más contra o Senhor.
Ele, por sua fidelidade, receberá uma graça especial e uma recompensa invejável no templo do Senhor. Pois o fruto das boas obras é glorioso e a raiz da sabedoria é imperecível. Os filhos dos adúlteros não chegarão à maturidade, e a descendência de uma união ilegítima desaparecerá. Mesmo que tenha vida longa, ninguém fará caso deles, e a sua velhice, no fim, será sem honra. Se morrerem cedo, não terão esperança nenhuma, nem consolação no dia do julgamento. Porque é terrível o fim de uma geração perversa. E agora a gente adentra no capítulo 4, que depois a gente vai continuar em um outro vídeo, explicando onde nós paramos, né? E aí, então está para vocês aí os 3 capítulos que nós já estudamos, que já nós refletimos. Mas veja, a Bíblia não se esgota, né? A nossa reflexão foi uma reflexão, mas você pode ouvir novamente, você pode ler, se você tiver a Bíblia, que tem o livro da sabedoria, você vai ler e o Espírito Santo vai revelar muitas coisas para você. E se você não tem nem a Bíblia, e tem também a sabedoria, se você buscar no YouTube, tem a sabedoria inteirinha lá, em áudio para você, né? Para você ouvir também. E eu quero colocar aqui mais uma coisinha só, reforçando o que nós falamos ontem, né? Deus é a única opção que nós temos. E Jesus veio aqui e mostrou o caminho que nos leva ao Pai. Ou seja, Deus é o único que tem a vida. Deus é o único que tem a vida. O nosso Deus, através de Jesus Cristo, que veio aqui e mostrou o caminho para Ele, para a gente chegar até o Pai, Ele é o único e verdadeiro, o único e verdadeiro caminho e é o único que tem a vida. Depois dele não tem vida. Sem Ele não tem vida. Então Deus é a nossa única opção. Lembra que eu dizia que quando você está namorando, você tem a opção de escolher o namorado, né? Se esse não lhe convém, você vai achar um que convém melhor. Mas Deus não tem escolha, porque Ele é o único que traz a vida. Fique com Deus, beijo no seu coração. Até amanhã para a gente refletir mais um pouquinho de sabedoria. Beijo no coração. Fica com Deus.